Então, gente, um bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo aqui em mais uma live do ForBio, certo? O ForBio é um projeto de extensão da Unilab, um projeto de formação de professores. Nós estamos desenvolvendo um mini curso sobre autismo e ensino no AVA da Unilab. E dentro deste mini curso, nós estamos apresentando alguns momentos, algumas palestras com diversos profissionais e públicos. Então, nós tivemos há 15 dias uma live com mães atípicas, foi uma live muito linda, né? Recebemos 2 mães, são 2 servidoras da Unilab, e como foi importante ouvir o depoimento de cada uma, perceber como é a rotina, né, da maternidade atípica. E a gente conhecendo, a gente respeita ainda mais, né? E na live de hoje, nós temos uma linda, né, oportunidade de ouvir, de estarmos aqui com a nossa querida doutora Marcília Mendes, né, uma querida amiga e médica psiquiatra. Doutora Marcília, seja muito bem-vinda à live do ForBio. É com imensa alegria e gratidão e honra que nós lhe recebemos também neste momento na live do ForBio, tá? Gente, então, nós vamos começar a conversar com a doutora Marcília. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem deixar nos comentários, que nós iremos ir respondendo também ao longo da palestra. Doutora Marcília, seja muito bem-vinda, e eu passo a palavra a você. Você pode falar um pouquinho da sua experiência antes da gente começar a entrar efetivamente no tema do autismo. Fique à vontade. Olá, minha gente, bom dia. É um prazer aqui estar hoje com vocês, a convite da minha querida amiga de longa data, de infância, muito querida. E aqui estamos juntas nesse projeto sobre crianças atípicas, um tema tão necessário e recorrente hoje. E aí eu sempre me pergunto, o autismo, será que ele sempre existiu? Eu acredito que sim, eu acredito que o autismo sempre existiu em nossas vidas, mas que muitas vezes pode ter sido negligenciado. E até pelas mudanças, né, que estão tendo hoje de conhecimento e a oportunidade do saber. Hoje eu quero dividir com vocês um pouco, né, da minha experiência. Eu sou médica atualmente, trabalho no CAPS infantil, com especialização em psiquiatria em adulto e infantil. Hoje a minha maior prática é em crianças, o meu maior público é em crianças e adolescentes. Muito embora eu ainda tive um período de experiência na fisioterapia, em que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com crianças, adolescentes, adultos, de problemas diversos, neurológicos, motores, traumato-ortopedia. Então, eu acho que foi a partir daí, dessa experiência que eu tive, que eu hoje me vejo com outro olhar, um olhar diferente, um olhar assim, amplo em relação ao que pode ser necessário em cada criança, em cada adolescente que eu vejo e que eu tenho a oportunidade de perceber e de ajudar. Então, no CAPS infantil, hoje, né, então, no CAPS como em consultório, eu tenho recebido muitas mães, muitas dúvidas, muitos contextos familiares diversos, em que muitas entram em período de negação. Não queria aceitar que meu filho poderia ser autista. Eu chorava e ficava angustiada. E o que eu sempre costumo dizer a todas que eu recebo, e muitas das vezes as minhas primeiras consultas são um pouco mais demoradas, porque eu preciso conhecer qual o contexto familiar que aquela mãe me traz, ou que aquele pai me traz, ou familiar. Porque muitas das vezes essa criança é acolhida
pelos avós, os pais não aceitam e é rejeitada, né? E hoje, rejeição. Como é a rejeição hoje dessa criança? É recorrente tanto no ambiente familiar como no colégio. Então, hoje também vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre a inclusão e o que a exclusão ou a rejeição traz no desenvolvimento e quanto é prejudicial para essa criança. E aí tem sido também uma queixa recorrente. Eu quero dizer a vocês, logo no início, que o diagnóstico em si não é o mais importante. O mais importante na evolução dessa criança é que nós possamos tratar os sintomas que esse familiar nos traz, as percepções. E eu sempre digo, olha, nada mais importante do que aquele familiar que nos traz a queixa. E eu sempre digo nas minhas consultas, olha, quem são os maiores educadores? Quem consegue perceber melhor do que os próprios pais ou o próprio familiar? Outro dia eu recebi um consultório, a mãe chegou para mim, olha, doutora, eu vim aqui, a criança com 3 anos, eu vim aqui para a senhora me falar o que a senhora acha que o meu filho precisa melhorar. Eu disse, olha, não sou eu que digo a você, é você que tem que me dizer, juntamente com a equipe multidisciplinar, nós, ao longo das consultas, vamos avaliando essa criança. Então, não tenha pressa para que esse diagnóstico seja dado. Ele será dado de uma forma ou de outra. Mas, então, é isso que eu sempre procuro dizer. Vivi, o som tá aí? O barulho tá chegando aí? Tá, a gente escuta, mas pode continuar, fica à vontade. Então, sobre isso, né, que nós vamos falar aqui no decorrer de nossa conversa aqui informal, e eu deixo sempre aberta. Eu vou começar a falar, a Vivi vai sugerir alguns questionamentos, dos questionamentos mais recorrentes em minhas consultas, e no dia a dia, no meu dia a dia, e aí vocês fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas, e para falar sobre quais são as angústias, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, acho que você começou a falar aí sobre a sua acolhida, né, no consultório, lá no CAPS, essa acolhida das mães, e assim, eu acho que a gente até conversou sobre isso na live com as mães, de que muitas vezes a gente, mãe, né, nós como mães atípicas, nós não percebemos esses primeiros sinais. E depende muito de nós esse diagnóstico, porque com essa percepção precoce, a gente consegue encaminhar para o profissional, neuropsicólogo, neuropediatra, médico psiquiatra, para que esse profissional, para que esse médico, de fato, traga sim ou não, né? Traga ou não esse laudo. E aí, Marcília, como é que a mãezinha, o pai, né? Como é que a família pode identificar esses primeiros sinais na criança? Né? Assim, desde bebezinho, como é que você orienta? Os primeiros sinais, principalmente naquela fase, né, pré-escolar, entre 6 a 12 meses, o diagnóstico mais ou menos pode ser fechado em torno de 24 meses, aquela criança que não responde o estímulo, faz o teste, né, faz o BER, o teste da audição, faz a audiometria e ela escuta, ela não tem problema com escuta, faz exame do olhinho, não tem problema com visão, mas ela não responde aos estímulos. Você fala, ela não olha, você pergunta, chama, estímulo, não consegue balbuciar, não balbucia aquelas primeiras palavras ali, né, monossilábica, mamã, papai, e aí, e não, assim, muito bem importante, porque criança, eu sempre digo que é produto do meio. O que seria a criança produto do meio em que vive? Se a criança está ali num ambiente em que tem agressividade e que tem muito barulho, ela vai reagir de uma forma. Então, a criança imita
o ambiente em que vive. E se aquela criança não imita, não consegue imitar as pessoas com quem convive ou gestos, também é um sinal que pode observar. E tem crianças que são diagnosticadas com TEA leve, ela pode amamentar, ela amamenta e não faz contato visual, e depois são sinais imperceptíveis, outras não conseguem nem realizar a amamentação. E outra coisa que se pode observar, né, é aquela criança mais recolhida, tem dificuldade de compartilhar brinquedos, ela não consegue, ela prefere ficar ali naquele mundo. Outra coisa que nós podemos observar é a intolerância a barulho, ela é muito sensível a barulho. A seletividade alimentar nós conseguimos perceber em algumas crianças, outras não. Outro dia eu atendi uma criança com 12 anos e até 12 anos só tolerava mingau. E aí, o que fazer com essa criança que só quer mingau nos 12 anos? Isso a terapia ocupacional também trabalha. A introdução alimentar ali com brinquedos e para que ela possa, então, conseguir aceitar. Agora, se a mãe dá salsicha, ela só vai querer salsicha. A mãe que chega, olha, mas a minha criança só quer salsicha, o que eu faço? Eu disse, alguém deu essa salsicha para ela. Então, é outra coisa que a gente pode observar. E aí, quando essa criança está, isso aí na idade pré-escolar, aí quando chega no colégio, ela pode reagir de diversas formas, que não tolera o barulho, e ela não tolerar o barulho, ela não consegue ficar em sala de aula. Aí já fica mais agressiva, aí já reage de outras formas. E ela vai crescendo ali. E outra coisa que a gente já é possível observar quando ela está um pouco mais grandinha e passa dessa fase inicial, que tem desmodulação sensorial, aí não consegue um barulho, faz ecolalia, quando repete a mesma palavra várias vezes, tem estereotipias. Mas, doutor, o que é estereotipias? Ai, minha criança só balança os bracinhos, mas ela balança, que a gente chama, né? Chama na termo técnico, é um flapping de mãos. Ela balança as mãozinhas e ela pula e ela anda muito na pontinha dos pés e ela rodopia. E ela faz isso diversas vezes. Não, mas ela só está feliz, isso aí não é nada. Não, mas é um sinal. Então, quanto antes você mãe, você pai, você familiar, procurar introduzir, fazer estímulo, iniciar a terapia, não é nada, pode não ser nada. Às vezes a criança tem um atraso de fala, demora muito a falar, e aí, é autismo? Não necessariamente é autismo. Ela pode ter só um atraso de fala, ser uma criança mais fechadinha, mais introspectiva. Então, e outro sinal importante ali já tá em torno de 11, 10, 11 anos, ela não consegue perceber o sarcasmo. Sarcasmo. Mas o que é sarcasmo, doutora? Eu não sei o que é. Ela não consegue perceber malícia em pequenas questões. Vou dar aqui um exemplo prático, assim, de 2 casos que eu peguei no CAPS e que eu peguei em consultório. A mãe, a criança em torno de 9 anos, ela foi brincar com o gato, né? Ela não tem noção do perigo. Ela foi brincar com o gato, aí colocou o gato na cabeça e o gato começou a zunhar. Aí a mãe, minha filha, não faça isso. Aí ela tirou o gato da cabeça. Ou disse de novo, faz de novo, assim, em tom de briga. Aí foi lá, a criança colocou de novo esse gato na cabeça. Então, olha, foi aí, doutora, que eu percebi que ela não tinha noção do perigo.
E aí, outra recentemente chegou para mim assim um pouco, né, já sobrecarregada, cansada da rotina do filho, que demanda mais energia. Ela, olha, doutora, as suas medicações, olha, não estão dando certo para ele, a senhora tem que mudar. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu disse, olha, não é bem assim, vamos ver o contexto familiar em que essa criança está inserida. É uma criança diagnosticada com autismo, 12 anos, e aí os pais separados, o pai separado da mãe, e o pai dizia uma coisa, a mãe dizia outra. Então ele chegou, né, deu um brinquedo, e lá ele teve um fator estressor, e que ele foi brincar com essa arma de brinquedo, e a professora pediu para ele dar a arma, ele não quis dar a arma, e aí gerou uma confusão, e ele entrou na sala, destruiu toda a decoração da sala, como se não bastasse, fugiu do colégio e foi atrás de um ônibus, correu atrás de um ônibus, né, e aí foi um estresse, e aí me veio a mãe com esse relatório escolar, que tinha que conversar com a médica, porque essa criança não estava bem. E quando eu fui conversar com a criança, eu disse, por que você fez isso? O que foi que aconteceu? Porque eu gosto muito de conversar com as crianças assim, elas consigam me responder, porque tem percepção da mãe sobre eles, mas nada melhor do que a percepção deles sobre eles mesmos. Então, ele me disse, mas tia, eu só queria ver se o motorista era o meu amigo. Eu queria mostrar o meu bonequinho novo, era um bonequinho da raiva, né? Daquele filme Divertidamente tão importante para a mãe que puder assistir e assistir filme, porque ele trabalha muito bem a psicologia e as emoções. Mas essa criança, ao longo do desenvolvimento, ela reage, e nós também, enquanto adultos, né? Da infância, adolescência, à vida adulta. Eu só queria ver e mostrar o boneco para o meu amigo. Queria ver se o motorista era meu amigo. E a mãe botou de castigo, e brigou, e falou. Então eu disse para a mãe, olha, a senhora percebe que ele não tem noção do perigo? Ele só queria conversar com um amigo. Então, essa criança, ela precisa de um psicopedagoga, ela precisa ter um amparo ali naquele ambiente escolar, ela precisa de um cuidado, porque muitas não têm noção mesmo. E aí não adianta, às vezes, brigar, castigar, que ela não vai entender. É muito da paciência. E eu sempre pergunto, você, mãe, está se cuidando? Você, mãe, está fazendo terapia? Alguns reconhecem que precisam, porque a ansiedade, a angústia, o dia a dia, passa para aquela criança. Se é uma filha fruto de pais separados, se é uma família, é uma mãe muito ansiosa, e outras mães até me dizem, doutora, eu só percebi que o meu marido, eu tenho quase certeza que ele é autista. Depois que os meus filhos nasceram, e aí que eu percebi que ele reagia, era mais isolado, e reagia com agressividade, às vezes aquela criança que não fala, e ela tem aquela dificuldade de não falar, por não ser entendida, ela vai reagir de maneira agressiva, né? Vai responder, e aí se bate, e se arranha, e bate com a cabeça. E o que nós temos que investigar e perceber é por que essa criança reage dessa maneira e tratar o quanto antes. Eu costumo dizer sempre em minhas consultas que eu sou 10%. 10%. Quem é o resto? Quem é o resto, doutor? Os 90%? O contexto familiar é o mais importante do que qualquer terapia. Qualquer terapia são os limites que esses pais colocam nessas crianças. O educar. E hoje eu vou aqui falando um pouco das minhas vivências e depois eu vou colocar para vocês
mais sinais, e eu estou aqui falando um pouco do que eu mesmo tenho recebido em consultório, e que isso, em cada consulta, eu tenho que explicar para a mãe, olha, não é assim, a medicação não vai fazer o seu filho lhe obedecer. Não, eu quero que mude, doutora, tem que mudar essa medicação. O fulano continua sem me obedecer, esse menino é abençoado. Graças a Deus, né? Abençoado. Eu disse, abençoado seja, mas a medicação não vai mudar. Aí, outro problema que eu vejo, assim, muito recorrente, a introdução de celular. E aí, com 4 anos, 3 anos, essa criança está já com acesso a redes sociais, acesso a YouTube, a tudo que ela quer, né? Tudo que ela quer bem entende, sem entender, né? Sem entender. Aí chega a mãe e me diz, olha, doutora, estou com um problema. Eu não consigo tirar o celular da minha criança. Eu não consigo tirar o celular dele. Eu não sei o que fazer. Então, o que é que nós podemos perceber aí? Uma inversão de valores. Ela não consegue tirar o celular do próprio filho. Aí eu brinco sempre. Eu disse, ele já trabalha? Não, mas ele só tem 4 anos. Não, doutor, ele só tem 4 anos. Assim, se ele não trabalha, ele não vai colocar a internet no celular, ele não vai, né? Você não vai dar o celular, ele não vai pegar o celular se você não der. Se ele está viciado com o celular, está nisso, é porque alguém deu. E aí, como é que vai responder essa criança no dia a dia? Além de ser muito prejudicial para a visão, ela vai ficar agressiva, vai ficar reativa. Porque a gente sabe que a internet, enquanto nós adultos, a gente diz assim, olha, eu tenho uma programação para o nosso dia. Não, eu vou olhar aqui só um negócio aqui, responder só uma coisa. E quando a gente vê, a gente está 5, 10 horas. E as outras coisas que a gente tem que resolver no dia a dia, às vezes a gente não consegue. Aí fica essa criança com excesso de telas, ela vai ficar mais agressiva, vai ficar mais reativa, vai chorar. O outro dia, uma criança de 9 anos, ela fez um escândalo, ela nem sabia falar direito, mas ela falava, Lelulá, e chorava, porque não conseguia ficar sem o celular durante uma consulta. Gente, é um problema muito sério. Então, se vocês puderem, o que eu posso fazer? Coloquem joguinhos, jogos lúdicos, né? Um pega-vareta, aquelas coisas que a gente tinha, que eu tive a oportunidade de ter, graças a Deus, na minha infância. Jogos de tabuleiro, vai com atividade ao ar livre, parque, praia. Assim, N opções. Aqui nós moramos aqui em Fortaleza, eu sei que, com certeza, esse meu relato, a nossa conversa, ela vai ser divulgada para muitas e muitas pessoas, né, de diversos países e cidades, mas, enfim, aqui em Fortaleza tem muitos lugares que você pode levar gratuitamente essa sua criança. Tem a biblioteca, aos domingos tem a biblioteca da cidade, que tem atividades com teatro. Tem um projeto musical no Teatro José de Alencar para crianças a partir de 6 anos, para ensinar um instrumento musical. A música é tão importante hoje, porque trabalha, né, de maneira lúdica essa criança. Ela consegue se desenvolver melhor em muitas outras coisas. Eu, para trabalhar a minha mente, agora estou também tentando aprender violão. A gente tem que se cuidar para cuidar do outro. É o que eu sempre digo às minhas mães ou as minhas crianças. Eu chamo sempre as minhas crianças porque eu me sinto responsável por cada criança que entra ali, pelo comportamento dessa criança. Às vezes eu não consigo responder às mães, né, muitas das vezes aflitas. Ai, minha criança está assim, o que eu faço? Ai, eu não sei mais o que fazer. Mas aí você vai conhecendo de maneira comportamental essa criança, como nós no consultório, a gente vai traçando o que é o provável diagnóstico. Então, não se preocupe com taxar, né? A minha criança é autista e agora o que eu vou fazer? Eu chorei tanto, eu não queria aceitar, mas o não aceitar, seja lá qual o diagnóstico, só vai prejudicar o desenvolvimento, algo que ela poderia estar bem melhor.
e às vezes chega até os 12 anos e não está porque não iniciou a terapia, a fono, a psicoterapia, a terapeuta ocupacional tão cedo. Então, quanto antes, eu já vi relato de crianças com diagnóstico de autista de suporte nível 3, aquele bem severo, aquela criança que não consegue compreender nada, e muitas das vezes pode vir associado a uma deficiência intelectual também, não só o autismo, e às vezes é só a deficiência intelectual e não é o diagnóstico de TEA de acordo com o DSM-5, em que a gente vai traçando essas características, né, pelo menos as principais, aqui que eu já falei a vocês, que são as estereotipias, não fazer contato visual, não responder ao estímulo, dificuldade de interagir. Algumas crianças interagem melhor com adultos, outras com crianças bem menores, outras chegam à vida adulta com aquela inocência, aquele comportamento infantilizado, e que isso precisa ser trabalhado sempre. E aí, outro dia, eu vi um relato de um suporte nível 3 que reduziu para 2, para 1. Por quê? Porque iniciou tão logo as terapias, tão logo ela teve o suporte adequado, tão logo a mãe conseguiu perceber esses primeiros sinais. E eu sempre brinco também, eu brinco falando a verdade, eu aprendo muito com as mães que eu recebo. Muito, todos os dias eu estou aprendendo, estamos aprendendo, a gente está ainda nesse processo de investigação. Mas o que é que causa o autismo, né? Eu recebi até uma pergunta um pouco cômica outro dia. Mas, doutora, me disseram que se eu for conviver com pessoas autistas, eu vou ficar autista também? Isso é verdade? Isso eu ouvi falar que na Alemanha tinha pessoas que falavam sobre isso. Eu disse, não, minha gente, não é verdade. É porque eu trabalho já com muitas crianças assim, em todos os ambientes, se a gente fosse absorver as questões de cada paciente, como eu estaria hoje. Claro que todos nós temos questões a serem trabalhadas, né? Eu tenho a minha, a Vivi tem a dela, nós temos nossas dificuldades, mas não. E aí muito se tem pesquisado, né, sobre causas genéticas, sobre alteração cromossômica, sobre doenças virais, ali no primeiro trimestre, que poderia ser o causador do autismo, mas ainda em investigação. Independente do que possa causar o autismo, essa criança precisa de cuidado, ela precisa ser tratada, ela precisa ser incluída naquele ambiente. Se tem uma coisa que eu tenho ficado muito chateada, é aquela mãe que me chega e diz, olha, doutora, eu não sei o que fazer, me dê aí um atestado para minha criança não ir mais para o colégio. Porque ele chega lá, ele fica agitado, e a professora já liga para mandar buscar, e aí passa 2 horinhas no colégio. Eu disse, eu jamais farei isso. Dar um atestado para a criança ficar em casa. Jamais, porque a criança precisa ali estar no meio, e para interagir, para se desenvolver. E aí, outro dia me fizeram outra pergunta. Doutora, eu estou em dúvida. Será que eu levo, se eu levar, colocar minha criança só existe um colégio só para crianças autistas. E aí, será que não seria melhor para ele eu levar o meu filho para aquele colégio? Eu disse, não acho que seria uma boa ideia. Porque ele não vai ter oportunidade de conhecer os diferentes. Nós somos iguais e somos diferentes entre todos iguais. O que eu quero dizer com isso? Que cada criança tem a sua individualidade, né? Tem seu jeito de ser. Algumas são mais fechadinhas, gostam de ficar ali no mundinho dela. E eu gosto sempre de perguntar, você tem amigos? Eu tenho, doutora, eu tenho muitos amigos. Como é o nome dos seus amigos? Ai, pensa. É o João. Tem um amigo, né? É o João. Mas esse João preenche ali aquele mundo dele. Outros já, uma idade maiorzinha, sim, chegam para mim e dizem, olha, eu fico às vezes muito triste, porque eu queria mudar.
Eu queria ser capaz de interagir com outras crianças, com outros adolescentes. Eu queria ter mais amigos. E por isso eu fico triste com isso. E aí eu sempre digo, olha, não fique triste, você tem o seu trabalho. Hoje você pode estar tímido, mas você vai se trabalhando isso. Não fique triste. Então, é um tema recorrente. Outro dia, uma mãe, né, de uma adolescente chegou para mim no consultório. Acho que a adolescente devia ter uns 16 anos, né? E a mãe muito comunicativa, e passe, dá bom dia. E aí chegou para mim e disse assim: olha, doutora, é o seguinte, eu queria que ele fosse igual a mim. Eu quero eu queria que ele ficasse igual a mim. Eu disse, olha, não queira que ele fique igual a você, queira que ele seja ele, no melhor que ele pode ser, no melhor que ele pode ser melhorado. É porque eu fico com vergonha. Ele passa pelas pessoas e ele não diz bom dia. A pessoa diz bom dia, ele não responde. Às vezes ele não tem essa percepção, ele não consegue, ou está distraído ali naquele mundo dele. E aí eu sempre digo às mães, como melhorar o meu filho? Tente entrar no mundo dele, tente fazer parte. Eu não posso, a questão da empatia, eu não posso sentir o que você está sentindo, mas eu consigo imaginar como você se sente. Então, eu disse para esse adolescente, olha, queira ser você e melhorar no que é possível. Mãe, ele nunca vai ser você, porque ele tem a individualidade dele, ele tem a personalidade dele, ele tem um jeito de ser dele. Então, e melhorar no que é possível. E ele eu concordo, é assim, então eu tenho essa dificuldade. E aí desenvolvem a depressão. Quando chega na adolescência, desenvolve a depressão. Então, o autismo pode ter só o TEA, o próprio TEA, mas pode vir junto com a deficiência intelectual, que é aquela criança que é mais resistente ao aprendizado, ela não consegue aprender a ler, e chega para a gente e diz, mas eu não consigo, não entra na minha cabeça, e eu fico triste com isso, não entra, eu não consigo, eu não sei o que há comigo, eu acho que eu tenho um problema, eu acho que eu sou burra, e aí eu brinco, você come capim? Não, eu digo, então você não é burro. Então a gente tem que reforçar as potencialidades dele. E aí, outro dia eu passei a consulta toda dizendo para a mãezinha que a menina era uma menininha de 16 anos, muito linda, mas ela tinha também um problema neuropsicomotor associado, desde dali, da hora do parto. E aí eu fui conversando, e ela dizendo, e ela com aquela baixa autoestima, e aquela crença de não ser aceita. E aí, no final da consulta, a mãe olhou para mim e falou assim, mas, doutora, por que estão dando mais atenção às crianças com hiperatividade do que uma defeituosa como a minha? Meu Deus. Aí eu olhei para a mãe, não faça isso. Eu passei aqui a consulta inteira tentando reforçar o quanto sua criança é capaz. E aí eu volto para aquele ponto que eu iniciei. Quem é o maior educador do seu filho, senão os próprios pais? Quem é o maior terapeuta do filho, senão os próprios pais? E aí, voltando aqui para o diagnóstico do autismo, que é clínico, às vezes a gente pede um exame de imagem só para ver se pode ter uma convulsão associada ou alguma outra coisa que a gente possa juntar ao diagnóstico, mas ele é clínico. Então, não adianta, eu quero fazer mais exames de imagem, que eu também atendo na emergência pediátrica, e às vezes a criança chega ali gripada, só com uma síndrome gripal, e a mãe, não seria o caso de pedir o raio-x? Aí vai dar exposição à criança sem necessidade. Então, o diagnóstico é clínico, por todos esses sintomas e que eu já falei aqui para vocês. Aí, o TEA pode vir junto com o TDAH.
Mas o que é TDAH? Doutora, não entendo, não sei o que é. É aquela dificuldade de foco, né? De ter atenção. Ela não consegue. Você está conversando, ela está pensando em outra coisa. E aí costuma uma criança que costuma ser um pouco mais desorganizada. E aí chega, né? A mãe pede uma coisa, ela diz: depois, mãe, depois eu faço. Ou está ali na sala de aula e não consegue prestar atenção ao que o professor está falando, ou reage de maneira impulsiva, ou agressiva, né? Tem aquelas mudanças de humor, ele pode vir associado tanto com o TDAH, que hoje também está muito recorrente na fase adulta. Ontem eu atendi em consultório uma adulta que está estudando, né, terminando o doutorado, e ela disse sobre a percepção dela. Eu tenho dificuldade, eu não consigo, e aí meu marido me ajuda nisso, eu vou contar, eu fico pensando, e aí eu não consigo me concentrar, eu tenho aquela, né, a letargia. A gente pode, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, essa criança diagnosticada com autismo, ela vem com o TDAH associado, ou pode vir com a deficiência intelectual. Olha, se a criança tem uma deficiência intelectual, ela vai ficar mais agressiva, ela vai ter dificuldade de foco. Alguns dos testes também têm hiperfoco, né? Eles têm um hiperfoco durante uma determinada fase da vida, em desenhos, e aí eu sempre gosto, eu compartilho, né, nas minhas redes sociais os desenhos dessas crianças, que elas expressam, podem expressar as suas emoções e desenham assim perfeitamente. Algumas hiperfoco em carro, hiperfoco em dinossauro. Agora ele está na fase dos dinossauros. E aí, quando diz que está na fase dos jogos, desse Minecraft, eu estou aprendendo jogos também com eles. Mas eu peço que coloquem outras coisas. E eu sempre procuro saber o que é isso, que jogo é esse? Essa robótica é de Roblox, né? E aí, tem violência? O que é que tem esse jogo? Né? E aí eu digo para as mães: você já prestou atenção? O que é que tem esse jogo? Se tem violência, por que ele está agressivo, ele reage de outra forma. Então, eu reforço aqui que o diagnóstico é clínico. Então, mas e aí, doutor, ele tem cura? Ele vai ficar assim para sempre? E aí ele vai... Não, gente, ele vai ser para sempre autista. O que ele pode ir, ele vai melhorar a sintomatologia clínica, que o que nós vamos tratar no primeiro momento, quando me chega em consultório, é os sintomas, a percepção que a mãe tem. E aí, muitas das vezes, é necessária a medicação para quê? Mas ele vai tomar esse remédio? Ele vai realmente precisar tomar essa medicação? Por quê? Aí eu sempre pergunto, eu passo a bola para as mães. Me digam aí como ele estava sem o remédio, como ele está com o remédio. Às vezes o remédio é necessário para quê? Para melhorar as suas habilidades, para que essa criança possa interagir, viver no meio social. E eu sempre pergunto, assim, para os que já conseguem me entender ali em torno de 12, 13 anos, eu digo assim para eles, eu disse: a gente vive aonde? A gente vive na selva ou em sociedade? Eu disse: o que é que tem na selva? Aí um outro dia respondeu: Tarzan. Eu disse: ainda você é Tarzan? Ele: não, a gente vive em sociedade. Eu disse: a gente vive em sociedade, nós temos que cumprir regras, né? Cumprir regras. Então, se a gente tem que cumprir regras, essas crianças precisam ser educadas. Aqui a educação hoje é muito importante. E aí, outro exemplo prático, já respondo aqui uma perguntinha que me fizeram. Chegou uma criança muito agitada, 12 anos, né? E aí ele começou a brigar com a avó. Num contexto familiar bem difícil, né? Que essa avó vivia com um companheiro etilista, né, ou usuário de álcool de longa data, e que esse companheiro dessa avó, que apesar de independente, decidiu por permanecer, e ela, né, recolheu esse neto para criar, e que
tinha esse ambiente aí adverso no contexto familiar dessa criança. Eu estou contando aqui o contexto para falar como essa criança respondeu em consultório. Então, ela chegou lá e aí começou a brigar com a avó porque ela queria ficar no tablet. Aí ele saiu e bateu a porta do consultório e disse, olha, eu sou autista e tenho TDAH também. E eu tenho direito a ficar com o tablet e a minha avó não quer me dar o tablet, né? E falou alguns palavrões. E aí eu disse para essa avó, eu disse, olha, eu não estou conseguindo perceber nesse primeiro momento autismo nessa criança, mas eu consigo perceber uma coisa, a falta de educação, a falta de limites. Então, independente do diagnóstico, ele precisa ser educado. Eles precisam de educação, eles precisam de limites. E eles conseguem entender. Assim tenhamos paciência. E assim devemos ter. E assim, eu trabalho minha paciência todos os dias, até porque se eu não tivesse paciência, eu acho que eu não conseguiria atender tantas crianças todos os dias, agitadas ou calmas de diversas formas. Então, vocês, pais, precisam se cuidar, precisam de terapia, precisam estar bem. Porque se não estiverem bem, estiverem ansiosos, tristes, angustiados, num sistema, né, num contexto familiar de pais separados, de pai que briga com a mãe, e aí ele vai responder de maneira agressiva. E além disso, ele ainda me respondeu, esse garoto, ele, olha, mas eu vejo meu avô tá brigando ali, ele briga muito com a minha avó, por que eu não posso brigar? Então, a criança, ela imita, mais um exemplo de que a criança imita o ambiente, ou ela imita o contexto em que ela está. Então, sim, né, na primeira infância, ela não consegue imitar ali, logo na primeira infância, também é um sinal de TEA. Aqui estão me perguntando por que minha criança precisa tomar remédio. Será que tomar para sempre interfere na vida adulta? Não interfere, minha gente. Eu sempre falo, assim, todos os dias, né? Olha, se nós conseguimos perceber que essa criança está melhorando e que ela não, né, não é necessário aquela medicação, a gente vai desmamando, a gente vai tirando aos pouquinhos. Mas me diga, como é que a senhora acha, né? Ou o senhor pai acha que essa criança estava sem a medicação? Vamos avaliar o custo-benefício, o que é o custo-benefício, o quanto nós conseguimos melhorar na vida dessa criança, né? Na criança, na adolescência, como é que ela ficou melhor no colégio e até a vida adulta. Todos os remédios têm os seus efeitos adversos, mas se ela melhorou em tudo, né? Em suas habilidades, em sua funcionalidade, em todas as coisas, a gente vai ter. Então, a gente espera que a medicação na vida adulta venha trabalhar coadjuvante a um conjunto de terapias, a um conjunto de regras, a um conjunto de vida social, de lazer, de tudo na vida desse adolescente ou desse adolescente enquanto adulto, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho, para que ele possa ingressar numa faculdade. Muitas mães ficam muito preocupadas com o laudo ou com o diagnóstico, acham que não é capaz de chegar na faculdade. A gente deve acreditar que são capazes e estimular isso. É para isso que as terapias são necessárias. E os pais precisam trabalhar conjuntamente nessa equipe, em procurar ajuda o quanto antes, para que na vida adulta ele seja um adulto funcional, né? Que ele se torne funcional. Então, ele não, assim, a gente sempre está avaliando o custo-benefício. Né? Se eu consigo, né, conseguir melhorar mais de tudo, de todos os sintomas que até então as mães, né, me remeteram, a gente permanece com a medicação até quando necessário. Certo. Marcília, então a gente falou aí um pouco sobre esses primeiros sinais, né, que a mãe e o pai vão identificando, e depois foram muitas informações, né, assim, a questão, acho que
a gente percebe que essa sua demanda, né, a demanda que chega no consultório, existe de fato um espectro, né, como o próprio nome do transtorno diz, é o transtorno do espectro autista. Então, você vê que o autista não é sempre igual um ao outro, né? Cada um que chega no seu consultório, você vai lidar com características diferentes, com traços diferentes, comportamentos, e esses comportamentos são ditados muito por conta da família, né? Como você muito bem falou, da educação, dos limites que são impostos. Afinal de contas, é uma criança que, como qualquer outra criança, precisa ser educada, precisa saber o que é o certo, o que é o errado, qual é o limite, até onde eu posso ir, né? Claro que se é uma criança que não entende as entrelinhas, né? Os sarcasmos, as ironias, até isso você vai ajudá-la a compreender, né? Essas ironias para que ela ela consiga filtrar, né? Consiga filtrar o que ela está dizendo, para que ela também não machuque as pessoas com algo que para ela é só a verdade dela, mas que pode machucar alguém. Então, assim, a gente está aqui passeando, né, em todas as suas informações, passeando pelo diagnóstico, que ele é clínico. Até uma vez eu me lembro que me perguntaram assim, professora, qual é o exame que faz para saber se é autista? Eu digo, não, ninguém vai para um aparelho, né, fazer uma tomografia, um ultrassom, não é um exame assim. O médico, né, ele vai conversar com o pai, com a mãe, vai conversar com a criança, vai perceber esses comportamentos, né, da criança e saber se ela está. Porque aí muitas vezes a gente escuta hoje assim, porque todo mundo agora é autista. Porque as pessoas veem características do autismo, se reconhecem, né, mas são características que todas as pessoas podem ter, mas para ser autismo existe todo, né, um complexo de características, e aí, como médico, você sabe explicar muito bem, né, referenciar. Então, não é simplesmente, eu também gosto de ficar isolado. Eu sou autista porque eu gosto de ficar isolado. Né? Então, assim, as pessoas acabam criando essas crenças, né, de que todo mundo pode ser autista, né? Então isso é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Eu vou colocar aqui uma outra pergunta, né? Aqui assim, descobri que minha criança é autista, né? O que eu devo fazer? Então você chegou para a mãezinha, para o pai, disse que a criança é autista. Qual é a orientação que essa mãe e esse pai recebe para o tratamento da criança? Então, as terapias, né? Descobri que minha criança é autista, o que eu devo fazer? Iniciar as terapias. Terapeuta ocupacional, a gente trabalha juntamente com a equipe multidisciplinar, tão importante, tão enriquecedora. Eu sempre faço boas trocas com a minha equipe, com a equipe do CAPS, com, né, os terapeutas que eu tenho uma oportunidade de compartilhar sobre o mundo, sobre como essa criança está reagindo, chegam para mim, olha, eu acho que ele está um pouco agitado, ele não consegue responder algumas coisas. Será que não seria o caso de ajustar alguma medicação? A gente vai rever. Então, aquela criança, ela não consegue, né? Que não consegue se vestir sozinha, ela não consegue ou escolher a própria roupa, porque quando tem entre torno de 5 anos, né, ela já consegue apontar o dedo para o que quer. E às vezes ele não fala, mas ele consegue pegar a mãozinha e pegar a mãozinha e dizer o que quer. Também muito recorrente. Chega uma mãe que chega para mim e fala assim, olha, ele tem 3 anos, ele fica ali montando as coisas dele, no mundo dele, mas quando ele quer uma coisa, ele pega assim a minha mão e mostra o que ele quer. Quando ele quer comida, ele pega. E aí ele consegue já dizer que quer fazer xixi, não, mas ele me puxa, né? Assim, quando se consegue fazer o desfraude já na primeira infância. Então, o que eu devo fazer? Descobrir que a minha criança é autista, o que eu devo fazer? Iniciar a terapia. E aí, de outra forma, eu atendi outro dia uma paciente também, no CAPS, ela acho que tinha uns 12 anos, né? E aí eu disse para a mãe, olha, sua filha é uma princesa, ela não precisa de medicação nenhuma, ela consegue, olha, ela chegou para mim e falou assim, olha, a minha filha,
Ela só quer beber água na seringa. Só quer beber água na seringa, porque de um tempo para cá, ela deixou de beber água. E aí ela só quer beber água na seringa. Eu fui conversar com essa mocinha. Eu disse, por que você está querendo beber água na seringa? Você é bebê? Aí ela respondeu que não. Bebê? Você não consegue engolir? Ela respondeu que sim. Então, eu disse, não há razão para você estar bebendo água na seringa. Ou você, mãe, por que está dando água na seringa e não vai tentando o copo? Não, doutora, ela não consegue. Eu disse, consegue. E ela era uma menina que tinha dificuldade de falar e de, né, ficava ali no mundinho dela e não falava. Aí a mãe olhou para mim e disse, olha, ela respondeu. Você é a primeira pessoa que consegue conversar com ela e ela responder, porque ela tem uma dificuldade de conversar com as pessoas. Então, tentem, nada melhor do que você, eu ali, um momentinho ali no consultório. E aí, eu sempre falo, nada melhor do que as mães tentar entrar ali no mundo e saber o que está entendendo. Eu disse, olha, então você vai começar a partir de hoje a beber com o seu copo, viu? Você vai beber, com seu, você vai sair daqui, tem um lanche hoje, tem um lanche ali no CAPS, você oferece um suquinho para as crianças, você vai passar ali. Olha, doutora, que bom. Eu disse, a sua filha não precisa de medicação. Ela precisa de terapia para se tornar o mais independente possível, né? Porque alguns chegam, né, até a fase mais ali da pré-adolescência ainda pedindo para a mãe para se vestir, que a mãe ajude, não consegue tomar banho, não consegue fazer essas atividades que a gente chama da vida diária, e aí ficam muito codependentes. E aí, quando chega na vida adulta, enquanto adulta, se essa codependência aí vai ser pior, por exemplo, vai ser pior para tudo, né? Para um possível emprego, para tudo na vida adulta. Então, é uma questão muito recorrente, é essa codependência. Aí foi para a casa da tia, aí lá na casa da tia, a tia foi e deu uma comida na boca. E aí, quando volta para casa, a criança não aceita mais comer com a mãozinha. Então, descobrir que a minha criança é autista, o que fazer? Buscar a terapia. Mas por quê? Para se tornar um mais independente e funcional e melhorar suas habilidades. Foi o caso dessa adolescente, dessa pré-adolescente, ela tem 12 anos, e que eu disse, olha, ela não precisa, mãe, de medicação nenhuma, ela só precisa de terapia. Não vejo necessidade. E aí, dorme bem, responde, entende, ali no mundo dela, mas que precisa ser trabalhado. Né? Inclusive, a chegar até os 12 anos, numa seringa, bebendo água, porque ela decidiu isso, não aceitou mais, por motivo que a gente desconhece. E aí, então, essa mãe ali ficou, né? Alimentou a não independência dessa criança. Entendi. Uma coisa que você falou agora, assim, eu fiquei pensando, né? A prova de que as terapias, né, em conjunto, né, os diversos profissionais em conjunto são importantes para a evolução dessa criança. A gente que é mãe atípica, né, convive com outras mães atípicas, a gente está constantemente vendo na prática, né, essas situações. Aí eu até relato o caso de uma amiga, uma mãe também atípica, e a gente ficou assim muito. E a gente vibra com as conquistas dos filhos das outras mães, né? Porque a gente sabe, a gente se sente, a gente sabe como ela se sente, a gente sabe que cada pequena vitória, na verdade, para a gente é uma grande vitória. E um dia eu estava partilhando com a gente que era no ano passado, todos os anos a família se reúne para o aniversário de alguém da família, né, faz esse encontro, e no ano passado o filho tinha sido assim uma situação muito, muito difícil para ela, porque ele não participava, ele chorava, ele se desregulava emocionalmente, porque essa questão emocional é muito, né, assim, muito importante dentro do autismo.
E aí ela foi partilhar que esse ano, olha, ele faz terapia, né? Faz várias terapias, né, com vários profissionais, e aí ela foi contar que esse ano, a mesma festa de aniversário da família, disse que o filho, né, foi, participou e brincou com os primos, e falou com as pessoas, e se divertiu, e ela ficou assim no céu, né? Então, assim, o trabalho desse acompanhamento, né, médico, psiquiatra, neuropediatra, com fono, TO, psicólogo, né, todos os profissionais da saúde ali envolvidos, né, a psicopedagoga, todos envolvidos, como isso de fato muda o comportamento da criança. E aí eu acho que, reforçando também o que você vem falando lindamente, né, que é assim, sem a família participar, né, a mãe e o pai, eles são os maiores responsáveis por esse crescimento, para que tudo isso funcione, né, para que essa criança evolua. E, de fato, quando está todo mundo ali, né, junto, a gente realmente consegue perceber essas evoluções. Isso é muito bonito, né? Assim, acho que como profissional da saúde, acho que vocês percebem como o trabalho, e a gente vê como o trabalho de vocês é importante para essa criança, né? Para essa evolução. Falando aqui de emoção, tem uma outra pergunta, né? A questão da depressão, ansiedade, né? Então, assim, você falou da autoestima, né? Eu achei fantástico essa questão de você reforçar a autoestima dessa criança, né? E talvez seja, não sei, é mais difícil ou menos difícil identificar esses quadros de depressão, ansiedade na criança atípica? Então, né, como toda criança com depressão, a gente consegue perceber nos pequenos sinais. E aí, do próprio contexto que ela está, né, do bullying tão recorrente hoje nas escolas. E, porque é mais caladinho, porque não interage, ou então até em relação à orelha, ao cabelo, porque tá gordo, porque é mais magro. Então, vem sendo recorrente esses bullying, muito sério no colégio. E aí eu sempre digo às mães, vão conversar com a professora, vai conversar com a diretora, mas não está adiantando, doutora, disse, mas vocês precisam insistir, porque senão essas crianças vão ficar mudando de colégio sempre e os problemas vão ser recorrentes. Então, como identificar a depressão e ansiedade em crianças atípicas? E aí, muitos já, né, os mais grandinhos, chegam para mim e dizem, olha, eu não quero mais ir para aquele colégio. A professora disse que eu era burro, disse que muitos professores às vezes não têm muita paciência, e isso é a aversão da criança, a gente não... Então, por isso é que a mãe precisa estar ali, né? Olha, você não está conseguindo aprender. E como é que ele vai responder principalmente o bullying no colégio? De que forma? A gente sabe que sempre foi recorrente essa história de bullying desde sempre, mas agora parece estar cada vez mais e mais recorrente. E aí ele não quer mais ir para o colégio. Ele fica triste, ele chora, e ele fica... E só em falar de ir para o colégio, ele já fica com palpitação, ele já fica com tremor, ele não quer fazer nada. Se ele já tinha seletividade alimentar, ele piora, não quer mais comer. E outro dia eu atendi uma criança que ela não queria mais não comer. Eu dou o exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da plantinha. Eu disse, olha, plantinha, ela precisa de água para viver. Como é que ela vive? De água, e algumas precisam de sol. Então, você precisa se alimentar. Mas sem querer se alimentar, né? Rejeitando, chorando. Se ela brincava ou conseguia interagir com ela, não brinca mais. E aí começa a tremer, e começa o coração a palpitar, e chega com falta de ar, e aí vai parar na emergência. Eu achei que a minha filha estava tendo uma crise, tá ali, tá pior, mas é algum gatilho que precisa ser identificado na psicoterapia, o porquê disso. Só em falar. Eu já atendi uma criança
que ela, né, só em falar em ir para o colégio, quando chegava no horário do colégio, ela já começava, né, com palpitação, falta de ar, tremor, chorando, né? E então isso também, né, aquela vontade isso na ansiedade, aquela vontade de não fazer nada, né, de ficar ali, né, começa a negligenciar a higiene pessoal. Algumas, né, são codependentes dos pais, outras que já realizam, né, não quer, ele não gosta de tomar banho, né, se ele já tinha ali uma sensibilidade, né, para a água, que algumas não gostam de água e de texturas de roupa, ele não gosta que lave o cabelo dele, só em sentir a água ele não gosta, aí elas ficam piores, né, aí já não quer. Não, aí eu brinco. Você já passou quantos dias sem tomar banho? Os que conseguem? 7 dias. Eu disse, não pode, né? E a mãe precisa estar ali em cima para perceber esses sinais. O doutor, ele piorou do comportamento, ele está assim, é o remédio, o que é? Eu acho que ele precisa mudar essa medicação e ali tem que identificar qual o fator agressor, o que é que está existindo naquela rotina, aquela criança está fazendo uma atividade extra, ela está fazendo uma terapia, ela está fazendo uma atividade física, um sono, ela está tendo a higiene do sono, ou ela vai dormir, diz que precisa do remédio, algumas têm um distúrbio, né, do sono, né, e aí outras têm bruxismo, mas o que é bruxismo? Eu não sei o que é bruxismo, né, bruxismo fica rangendo os dentes, né, e ali começa quando vai dormir, fica muitos pensamentos, né, algumas mais grandinhas conseguem relatar que é aqueles pensamentos repetitivos ali na cabeça, e elas não conseguem dormir, e aí quando tem, se não dorme bem, vai reagir de maneira agressiva e vai reagir, né? Isso aí tudo de maneira comportamental, né? As mudanças do ambiente, né? E aí, outro caso aqui na prática, os pais foram passar uns dias na casa dos avós porque a casa estava em reforma. E aí, a menina, acho que 9 anos, e aí os pais retornaram depois para casa e a menina quis ficar na casa da avó. E não quis retornar. E a mãe, eu não sei o que faço, ela não quer ir para casa, ela quer ficar na casa da avó. Quem que não gosta de casa da avó, né? A avó faz tudo, né? Aquele mundo ali, sem limites, mas não pode ser assim, né? Tá tendo uma inversão de papéis. Então, quando há uma inversão de papéis, olha, não é que ela não tenha querer, mas o querer é sempre dos pais. Então, ela vai chorar um dia, vai chorar o outro dia, e aí até ela se adaptando, mas ela se transforma, e eu não consigo, e ela chora, ela esperneia, ela não quer ir. E aí, quando eu toquei no assunto, eu disse, olha, você tem que voltar para a casa dos seus pais, lá você tem seu quarto, porque lá tinha limites e regras. E ela disse, mas eu não quero ir, começava a chorar e tudo. Aí é um misto, né? De mudança comportamental, que pode vir a desenvolver uma depressão, que é aquele choro, aquela irritabilidade, até associada com crises de ansiedade ou não, muitas roem as unhas, ele está aqui, olha, roendo as unhas das mãos, dos pés, e aí eu não sei mais o que fazer. A gente ajusta a medicação se necessário, mas tem sempre que trabalhar qual é o fator agressor, é o que eu falei assim no início da nossa conversa sobre o uso excessivo de redes sociais, o que fazer, tentar realmente diminuir o uso de telas, olha, criança, e explicar, olha, criança não é para usar celular, e limitar, né? Limitar, você pode usar um joguinho ali, uma meia horinha, ali aos finais de semana, ela vai chorar, ela vai gritar, porque senão vai ficar associado a uma criança atípica e o famoso TOD, né? Que hoje aí está na moda, tudo é TOD, né? O que é TOD? É o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que não aceita, né? Não aceita as regras, ela chora, ela esperneia, ela grita, e aí tudo, e desafia autoridades, né? Briga com a professora, bate na professora, responde aí dessa maneira totalmente rebelde. E aí ela pode vir também associada a esse TOD com o TEA.
E muitas das vezes não é nem TOD, é falta mesmo de limite, aquela criança que foi ali acostumada a ter tudo o que sempre quis, e aí quando chega lá no colégio não vai, tem regras, tem limites, e aí ela reage de outra forma. Ou já os mais grandinhos, né, se ferem, se agridem, eles se, né, se arranham, né? E aí eu sempre falo, olha, vocês escondam, né, objetos, né, de faca, objetos, né, perigosos, porque muitos não têm noção do perigo, eles vão lá na tomada e eles realmente vão atrás de descobrir, criança já vai atrás de descobrir o mundo, ela já vai atrás, e esses que não têm noção do perigo vai ligar o fogo, e aí vai, né, vai ligar o fogão, né, consertando aqui, e aí vai reagir de diversas formas, né, muitas vezes se machucando mesmo, se machucando, se arranhando, e aí eles não conseguem explicar, os maiores, né, o porquê disso. Mas muitos me dizem, não é um vazio, é uma dor que eu sinto e que isso me alivia. E aí nós estamos agora, né, no Setembro Amarelo tão recorrente. E hoje está tão recorrente suicídio, ideação suicida, tanto muito em crianças e adolescentes. E aí, muita atenção a essas crianças atípicas, né? Como nós podemos perceber o que fazer? Ficar mais junto do colégio. Vocês, mães, têm direito a pedir redução de carga horária, é um direito de vocês, né? Esse trabalho é um direito de vocês para que possam acompanhar melhor o desenvolvimento dessa criança e os pequenos sinais, né, de tristeza, e ali não quer mais fazer nada, e criança chega até, às vezes, 12 anos e diz para mim, olha, eu não vejo graça na vida, eu não quero mais viver. E isso é muito triste. Quando a gente vê uma criança ali em desenvolvimento e diz que não quer mais viver. Não, mas eu não gosto de mim, eu acho que eu sou feia, eu acho que eu não aprendo. Eu disse, quem foi que lhe disse isso? De onde veio isso? E aí, um exemplo prático, criança que eu atendi, uma pré-adolescente, né? Ela chegou para mim e falou, assim, a questão do bullying no colégio. Ela é menina e chegou na minha consulta e disse que, para mim, que se via como um menino. E aí eu fui conversar com ela. Ela disse, olha, quando ela estava na 7ª série, está na 7ª série agora, estava na 5ª série, disseram para mim que eu era a menina mais feia do colégio. Então, ela incutiu isso como verdade, né? Sofreu vários bullying, porque as pessoas sempre riem de mim, do que eu falo, do como eu me comporto, e agora eu quero ser chamada, falou nome social, e eu não me vejo assim. E eu tenho um problema que, aos pais separados, minha mãe não aceita, e o meu pai é homofóbico. Então, isso tudo me causa muita, 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 muita dor. Mas a minha mãe, ela ainda não aceita, ela me chama. E aí eu coloco aqui um questionamento. Será que essa menina realmente tem identidade de gênero? Ou foi o bullying que ela sofreu na 5ª série? E que isso causou uma depressão profunda? E como é que ela reagiu? Reagiu, né, se ferindo, né, se machucando. E com essa vontade de falar ou de pensar que qualquer lugar é melhor do que estar aqui. Então, vão aos colégios, estejam perto dos seus filhos, que isso a gente, às vezes, na correria, no dia a dia, a gente não consegue. Aí, outro exemplo do perigo das redes sociais, o que pode desenvolver também da depressão e ao suicídio. Eu atendi uma criança não, um pré-adolescente, 14 anos, né? Com a pandemia, nós desenvolvemos muitos transtornos, né? Foi o acesso livre que nós tínhamos e depois passamos a não ter. As crianças que nasceram nesse período da pandemia também. Então, a mãe
ela deu o celular para essa criança, né, no período da pandemia, que então chegou para mim enquanto adolescente de 14 anos. E aí, o que foi que a criança fez? Né, que ela descobriu só depois. Ela ingeriu vários medicamentos da mãe. Por quê? Porque se juntou com alguns colegas do colégio, sofria muito bullying, né, sobre a aparência, que é a gordinha, e aquela dificuldade de não aceitação. E aí ela estava vendo, a mãe não olhava o que ela estava, né, qual conteúdo ela estava olhando no celular. E aí era conteúdo de ideação suicida. E a incentivada por alguns colegas do colégio, ela ingeriu várias medicações da mãe e foi parar na emergência. O quanto perigoso é o uso das redes sociais. E de você saber o que o seu filho está vendo. Ah, vê só joguinhos, mas será que é só joguinhos? Então, muita atenção a isso, porque está frequente, o número tem aumentado, né? A cada 10 crianças que eu atendo, 8, no mínimo, desenvolve, né, transtorno depressivo, já vem um transtorno de ansiedade que vem muitas das vezes, da maioria das vezes, dos próprios pais. E aí eu sempre brinco falando a verdade, olha, digam que vão fazer o passeio no dia, né, umas 2 horas. Não, porque eu disse para ele que hoje nós viríamos para sua consulta. Ele passou a noite sem dormir, ansioso, preocupado. Eu disse, então deixa para dizer que vai, né, ali no dia. E às vezes a gente associa uma medicação, né, caso seja necessário, para que ele se torne funcional, para que ele melhore, que ele consiga ir para o colégio, mas se ele continuasse sofrendo bullying no colégio, por ser mais calado, por às vezes estar ali disperso, reagir de maneira agressiva, irritada por conta do barulho. Eu perguntei um outro dia, mas por que você não quer ir para o colégio? Um dia eu não aguento aquele barulho me deixa muito irritado, eu começo a ficar, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eles começam a fazer o barulho, aí uma criança, um dos meus pacientes, reagiu de que forma? Ele jogou a cadeira no chão, para que os outros colegas da sala parassem de fazer barulho. E aí, o que fazer? Então, as mães muito de perceberem, né? Providenciar um abafador, se possível, para que essa criança fique, né? Aquelas que tem, né, um baixo limiar ali ao barulho, já consiga se tornar funcional naquele ambiente que ele precisa estar. Não é deixar de ir ao colégio, mas o que é que nós podemos fazer para que essa criança seja incluída naquele ambiente escolar e que ela possa ficar de maneira mais funcional e adequar a criança àquele ambiente. Muito bom, Marcília. É uma coisa que você falou, acho muito importante a gente frisar, né, que é a questão desse acolhimento da família, né, quando o pai e a mãe acolhem, respeitam, né, essa criança, esse jovem, adolescente, acolher no sentido de aceitar como ela é, aceitar suas qualidades, seus defeitos, como todas as pessoas são, né? Todos nós temos virtudes, temos defeitos, e temos nossas potencialidades também. Então, a criança autista, o jovem autista, tem a sua potencialidade, isso deve ser valorizado, isso deve ser reforçado, e o pai e a mãe são os primeiros. A criança ela espera muito que o pai e a mãe acreditem nela, né? Que o pai e a mãe aceite e apoie nas suas decisões, né? E quanto mais, assim, independente esse jovem, adolescente vai ficando, mais ele quer tomar as próprias decisões e mais ele espera esse apoio do pai e da mãe, né? Outra coisa muito importante que você falou, a questão desse desse cuidado com as redes sociais, esse acompanhamento, né? O que está assistindo, o que está vendo. As redes sociais, elas são, assim, é uma vida utópica, né? O que a gente encontra nas redes sociais, onde tudo é belo, onde tudo é a beleza, é a riqueza, né? É o poder, tudo que está na internet, as pessoas sempre querem passar essa imagem da perfeição, quando a vida real não é. A vida real não tem essa perfeição, não é tudo perfeito, não é sempre bonito, não é sempre... Então, assim, e as pessoas não mostram isso. E aí vem esse adoecimento, né?
esses quadros de ansiedade, de depressão e essas tendências, né, a suicídios. Então, assim, isso é muito sério. Na criança autista ainda mais, né, Marcília? Porque é uma criança que ela mesma tem dificuldade de se entender, entender as emoções, né? Imagina se uma pessoa que não é autista tem dificuldade de percepção das suas próprias emoções, quanto mais uma criança autista. E aí é muito mais fácil desenvolver e encadear, né, essas coisas de ansiedade, depressão. Assim, a gente está já são 11h30, né? Nossa live era de 10 às 11h30. Antes da gente concluir, eu queria só passar aqui algumas mensagens que foram deixadas lá no canal do YouTube, né, que as pessoas que assistiram comentaram. Então, tem aqui a mensagem da Leilane Souza, doutora Marcília maravilhosa, excelente médica. A Karine escreveu assim: às vezes deixamos as coisas correr pelas nossas mãos, achando que um dia vão deixar, mas vejo que é importante, que o importante é pôr limites para que aprendam, né? A Karine também colocou: cada avanço é emocionante, né? O Paulo Santos escreveu: doutora Marcília, ótima profissional. Péricles Tabosa escreveu: doutora Marcília, excelente profissional, super recomendo e indico. A tia Francis chegou aqui um pouquinho na frente, né? Mas deixou o seu bom dia. Enfim, a gente teve aqui essa participação do público, né? Aqueles que não assistiram ao vivo vão ter o vídeo disponível para assistir, né? A toda essa riqueza de informações que você nos trouxe, né? Para a gente finalizar, Marcília, seria interessante assim, ouvir de você onde você atende. Eu vou deixar aqui também a sua rede social, certo? No comentário, para as pessoas entrarem no seu Instagram, conhecerem o seu trabalho, conhecerem a médica muito humana que você né? Muito acolhedora que você é. Acho que mais do que nunca isso faz a diferença na vida, na qualidade de vida dos seus pacientes, né? Seus pacientes são privilegiados por tê-la, né? E eu digo não só como amiga que sou, né? Que sou sua, mas como eu já fui, inclusive, sua aluna de Pilates, né? Verdade. E como sua aluna, eu já via como você é dedicada e cuidadosa, preocupada com né, os detalhes, os pequenos detalhes. E você sempre preocupada na época do Pilates, né? A postura, a qualidade de vida, se a gente sentia dor. Então, assim, eu sei o que é ser tratada pela doutora Marcília. Eu sei o que é receber esse tratamento humano, não somente o clínico, mas o humano, que vem de você, que vem da sua essência, Marcília. Então, é mais um orgulho meu de tê-la aqui hoje, por trazer, né, não só uma médica especialista na psiquiatria clínica, na infância, na adolescência, mas uma pessoa extremamente comprometida com a vida, com a qualidade de vida dos pacientes, com a dor dos seus pacientes, com as famílias dos seus pacientes. Então, assim, todo o nosso respeito a você, viu? Você pode concluir deixando sua mensagem, onde podem me contactar, Marcela? Aqui, muita gratidão a você, Vivi. Assim você me faz chorar, né? Vou borrar minha maquiagem. Não, assim, muita gratidão a você pelo convite, né, da nossa doutora, professora da Unilab, maravilhosa, minha amiga de infância. E aí, hoje nós estamos aqui juntas no projeto de fazer o bem, de proliferar o amor. Quando eu falo na proliferação do amor, eu falo do acolhimento que todos nós devemos ter por cada criança que a gente recebe, seja a Vivi como mãe, né, mãe e de uma criança atípica e educadora, ela tem assim uma imensidão de conteúdos e tem feito um trabalho muito bonito com músicas, livros, sobre o espectro autista. Nada mais, nada melhor do que ela para falar sobre a experiência dela. Isso também está disponível na rede social dela e eu super recomendo e sempre falo muito para as minhas
mãezinhas, né, para as nossas crianças, o quanto é importante o se conhecer, o saber o mundo dessa criança para que ela possa ter um melhor desenvolvimento. Olha, atualmente, eu atendo em muitos lugares, né? Mas os principais, eu atendo no CAPS infantil e atendo em consultório, o link está lá na minha rede social, que a Vivi deixou disponível, e eu gostaria de deixar aqui, vou ler um depoimento de uma criança atípica sobre a visão do mundo dela, deixo aqui a minha gratidão, né, a oportunidade, o meu agradecimento à minha amiga Vivi, e a Deus, né, pela oportunidade de ajudar, de estar nesse mundo. Hoje eu digo que o CAPS para mim foi um presente, que eu acolhi, e muitas das vezes em meus atendimentos eu digo, olha, eu acho que em determinado período da minha infância eu posso ter sido como essa criança. E eu tenho aprendido muito e venho aprendendo com as mães me ajudam demais. Olha, doutora, eu descobri onde é que tem uma farmácia de manipulação. Aí outro dia a mãe pegou um monte de farmácia, mandou para mim, olha, essa melatonina que faz efeito. Aí eu anoto, aí eu digo, olha, eu vou anotar para falar para a próxima mãe. Olha, deu resultado aqui. Então, vocês busquem, quanto mais vocês buscam, vocês nos ajudam nós profissionais a melhorar a sua criança e várias que chegam até mim. Então, muita gratidão. E aqui eu vou ler um pouco do depoimento de uma criança atípica, de um livro aqui, ó, o espectro autista feminino, né? Que fala um pouco do diagnóstico do espectro autista, e são alguns depoimentos, eu recomendo, no feminino, que é um pouco diferente, alguns sinais, algumas questões, até pela questão hormonal, nas meninas, né? E aqui diz um depoimento de uma criança. Eu poderia dizer, né, que sou uma daquelas pessoas sem problemas graves. Estou fisicamente saudável. Moro numa casa bonita e a minha família me ama. Porém, por ser autista, as mudanças de rotina afetam o meu sono desde a infância. Mesmo eventos alegres sempre me deixaram desperta e ansiosa à noite. Quando chegavam as férias, eu passava várias noites sem sono. Na volta às aulas, meus pensamentos ficavam acelerados à noite, especialmente se havia novos alunos em classe. Depois de ter desgastado vários dentes por causa do bruxismo, comecei a acreditar que, mesmo sendo autista, nível 1 de suporte, eu também preciso de muito apoio para enfrentar períodos de transição. Então, todas as crianças, independente do nível de suporte 1, 2 ou 3, que são os casos mais severos, elas precisam de suporte, elas precisam de cuidado, e elas precisam, quanto antes, se assim perceberem, iniciar as terapias medicamentosas e não medicamentosas. Eu fico aqui à disposição, há questionamentos, há perguntas, vocês deixem aqui o que vocês mais gostariam de saber, as dúvidas, e aí, no outro momento, a gente faz outra live, e assim a gente vai proliferando o bem e o amor. Gratidão. Amém. Que bom. Muito feliz, Marcília, com todo o seu relato, da sua experiência, né, que você apresentou para a gente aqui nessa live, do seu cotidiano, né, como você lida com os seus pacientes. Isso fortalece muito a gente, assim, quanto mãe, né, aí eu vou falar como mãe atípica que estou, né, tem outras mães atípicas aqui assistindo também. Lá no mini curso do ForBio que está acontecendo, também tem muitas famílias atípicas lá, né, e assim, eu também queria até aproveitar e agradecer aos cursistas do mini curso do ForBio, por esses feedbacks positivos, sabe? Assim, muitos e muitos feedbacks positivos. Professora, gostei muito do vídeo tal, né? Que são 3 vídeos, né?
aprendi muito com isso, aprendi assim, então eles partilham as vivências, né? Então eu estou muito feliz porque a gente consegue levar para as pessoas essa sensibilização, essa conscientização do autismo, é isso que a sociedade precisa, né? Saber acolher essa pessoa autista, essa família dos autistas, né? Obviamente, a gente não coloca a pessoa que está dentro do transtorno como uma pessoa que é mais importante. Não é a questão de ser mais ou menos importante, é a questão da gente dar direito, né, de fala, dar direito a essa família, a essa pessoa autista, né? Porque a gente quer uma sociedade justa, né? Então, se a gente quer uma sociedade justa, a gente também precisa conhecer para, a partir desse conhecimento, a gente transformar a sociedade que a gente quer, né? Então, o Forbil terá outras palestras, né? Dentro do minicurso ainda temos mais uma palestra daqui a 15 dias, com profissionais da psicologia, da psicopedagogia, mas não encerraremos por aí, né? A doutora Marcília está sempre vai ser muito bem-vinda, né? Sempre será muito bem-vinda às ações do projeto Forbil, as minhas ações individuais como mãe atípica, né? Que eu desenvolvi esse paralelo, mas teremos outras oportunidades, né, Marcília? Muitas virão. Me chama, estou aqui à disposição de vocês. Tá certo, pode deixar. Gente, então, o WhatsApp, não, desculpa, o Instagram da Marcília tá aqui nos comentários desse vídeo, do YouTube, no canal do YouTube do projeto. Eu vou deixar também lá no link da bio do Forbil e no link da bio da Vivi Mãe da Beca, né, que são os meus dois canais. Também à disposição para que vocês conheçam mais do trabalho da Marcília, onde ela atende, né? Ela teria muito mais a falar, né, Marcília? Você usa tantos recursos, né? Os desenhos das crianças. Os desenhos, né? Os desenhos, as percepções que a gente tem sobre os desenhos. A gente pode fazer assim, em outro momento. Posso falar sobre isso. Sim. Pois tá, gente. Então, agradeço demais aos que estão, né, acompanhando ao vivo aí no canal do YouTube, aos que vieram nos prestigiar a Marcília. E continuamos juntos, né? Por uma sociedade inclusiva, por um ensino inclusivo. E de mãos dadas somos mais fortes, né? Então, Marcília, querida, um grande abraço. Viu? Você não é só uma médica, você é um ser humano excepcional. Além de uma médica excepcional, um ser humano excepcional. Nossa gratidão mais uma vez. Gente, então, um abraço para todos vocês. A gente se encontra em breve, tá certo? Um abraço.